Vamos fazer agora, então, o nosso segundo exercício, né, dessa videoaula. Então, vamos construir agora um triângulo qualquer. Então, com essa ferramenta aqui de polígono, nós podemos construir, na verdade, qualquer polígono. Então, vou fazer aqui um triângulo, marcando aqui nos vértices, retornando aqui no vértice inicial, e eu tenho aqui esse meu triângulo. Se eu fosse classificar esse triângulo, que tipo de triângulo seria? Né? Se a gente observar na janela de álgebra, essas medidas A, B e C são as medidas dos lados desse meu triângulo. Então, aqui, como todas as medidas são diferentes, a gente podia dizer que ele é um triângulo escaleno, né? E se eu quisesse que ele fosse, por exemplo, um triângulo retângulo, né? Então, relembrando aqui, o triângulo retângulo é aquele que tem um dos ângulos igual a 90 graus. Será que mais ou menos assim ele é um triângulo retângulo? Então, observe, para a gente verificar, a gente precisa estar medindo esses ângulos aqui para ver se pelo menos um deles é de 90 graus. Então, vamos utilizar essa ferramenta aqui de ângulo e vamos marcar ali o ângulo A para ver se realmente ele é de 90 graus. Olha, ficou aproximado. Claro que visualmente, no início, a gente até pode ter acreditado que ele era um triângulo retângulo. Mas fazendo a medição aqui por meio dessa ferramenta, a gente observa que ele não é um triângulo retângulo. É a partir desse exercício, dessa ideia, que eu trago agora para vocês a nova questão para a gente resolver. Bom, então, construímos um triângulo qualquer. Que tipo de construção ou construções devemos fazer para que tenhamos um triângulo? Então, vamos passar lá para a segunda opção. Que tipo de construção que a gente precisa fazer para que nós sempre tenhamos um triângulo retângulo? E depois, um triângulo acutângulo, obtusângulo, enfim, cada uma desses tipos, né, de classificações. Então, vamos retornar ao programa para que a gente possa estar discutindo cada um desses elementos. Pela nossa construção inicial, a gente percebeu que esse triângulo aqui, ele não é retângulo. Então, este ângulo aqui, o ângulo CAB, obrigatoriamente, neste caso, ele tem que ser igual a 90 graus. Então, vamos apagar esse desenho. Então, clicando com o mouse, segurando e arrastando, a gente seleciona todos esses elementos. Pode vir aqui no deletar e a nossa construção desaparece. Então, vamos partir aqui de uma reta, né? Vamos pegar uma reta aqui, fazer ela até um pouquinho inclinadinha. Então, nós temos uma reta definida por 2 pontos. Eu preciso que o outro vértice desse meu triângulo, que vai estar em algum lugar, forme 90 graus aqui com esse ponto A. Então, vamos construir uma reta perpendicular que passe por A e seja perpendicular à reta. Então, esta nova reta que foi criada aqui, esta reta B, ela forma 90 graus com a reta A. Vocês devem ter lembrado que quando no início eu falei na nossa primeira videoaula que o GeoGebra é um software de geometria dinâmica. Então, se eu movimentar esse ponto B ou para cima ou para baixo, esse ângulo de 90 graus aqui, ele tem que ser fixo, ele sempre tem que existir. Então, ele não pode ser nem maior e nem menor. A mesma coisa se eu movimentar o ponto A. As coordenadas do ponto modificam. Observem o que está acontecendo quando eu movimento o ponto A aqui na janela de álgebra. Então, os valores que nós temos para x e para y modificam, mas esse ângulo aqui, ele fica fixo, tá? Vamos marcar um ponto em cima dessa reta B. Então, vamos imaginar que o nosso ponto C está ali. Se eu pegar aqui a marca de ângulo, né, e selecionar aqui o ponto B, ponto A e agora o ponto C. Ó, o ângulo ali é de 90 graus. Vamos afastar um pouquinho aqui esses nomes aqui para facilitar. Tá certo, mas o que eu preciso? Eu preciso de um triângulo. Então, para utilizar o polígono, aqui a gente pode estar utilizando, marcar os vértices, depois o vértice A, o vértice B
e o vértice C. E nós temos aqui esse polígono. Como o desenho está um pouquinho poluído, o que a gente pode estar fazendo? Vamos ocultar o eixo X e vamos ocultar a reta A, que serviu de suporte. Então, aqui, exibir objeto. Clicando com o botão direito, exibir objeto. Então, aqui na tela, eu tenho somente o quê? Somente o meu triângulo retângulo. Se eu movimentar o vértice B, esse meu triângulo sempre vai ser retângulo. Então, o meu ângulo de 90 graus ali, ele fica sempre fixo. Se eu movimentar o ponto A, mesma coisa. 90 graus, eu posso ter triângulos de vários tamanhos, porém, esse ângulo aqui é sempre fixo. Observe agora o que acontece se eu movimento o ponto C. Então, o ponto C, eu só vou conseguir movimentá-lo ou para cima ou para baixo. Ah, e o que aconteceu aqui? Surgiu o ângulo de 270 graus, que seria o ângulo externo, tá? Mas esse ângulo aqui dentro do triângulo, ele continua sendo de 90 graus, porque a gente sabe aqui que a medida do ângulo tem 360. Esse ponto C, ele só anda para cima ou para baixo, porque quando nós criamos esse ponto aqui, a gente tem que lembrar que esse ponto, ele faz parte desta reta. Então, o ponto C, ele só vai caminhar por esta reta. Então, este caso aqui seria um exemplo de construção para que a gente sempre tenha um triângulo retângulo.